Senhor é maravilhoso, digno de todo louvor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração. Como é que está o teu coração nessa noite, igreja? Quero falar sobre a missão interna, pessoal, a missão individual. Não se turbe é não se entristecer, é não ficar deprimido. E Jesus fala que eu vou para o Pai, eu vou preparar morada para vocês. Eu estou indo, discípulos, preparar-vos um lugar. Isso mexe contigo? Isso mexe comigo? Quando Jesus diz que vai preparar um lugar para mim e para você no céu, o céu mexe com você? O céu, ele traz um sentimento no teu coração? Ou será que nós estamos tão enraizados com essa vida, com as coisas desta vida, com as questões desta vida? Porque ele disse, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Não se turbem, não fiquem tristes. E é possível, igreja, como igreja, vivermos uma vida de igreja na perspectiva da realidade da volta do Senhor. E ele diz no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus está dizendo que ele vai para o céu. Eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar, para que onde eu estiver, vós estejais. E eu quero tratar entre a ida e a volta do Senhor Jesus. Ele falou, eu vou e volto. E nós estamos nesse espaço, nós estamos nesse tempo, esse cronos, nós estamos nesse momento aqui, nesse espaçamento, porque Jesus já foi, mas ele vai voltar. E nós estamos nesse espaçamento. E a minha pergunta é, como nós estamos vivendo esse espaçamento, esse espaço? Como nós estamos vivendo esse tempo? Como tem sido a nossa caminhada como igreja, na perspectiva da volta do Senhor Jesus? Como tem sido a minha atitude, a tua atitude, a atitude como igreja? Como tem sido o estado do teu ânimo? Como tem estado o teu coração? Porque Jesus vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar. Se você crê, ele vai voltar. Não é questão de fé não, igreja. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós precisamos, como sua noiva, nos posicionarmos. Porque o próprio Jesus também disse que no mundo tereis aflições. Nessa caminhada, nesse espaço entre a ida e a volta do Senhor, nós vamos ter aflições. Mas tende o quê? Tende o quê?
Tende o quê? Porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo: olha, vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades, vocês serão provados, vocês não terão o que vocês querem, vocês ficarão enfermos, vocês ficarão desempregados, vocês não vão realizar os sonhos pessoais, vocês serão perseguidos, vocês serão humilhados, vocês serão lutas, dores, sofrimentos, depressão, aflição. Mas ele disse: tende bom ânimo. É possível com Jesus, nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos vivendo, independente das circunstâncias, por mais complexas e difíceis que sejam, é possível ter um bom ânimo. É possível ter um ânimo bom. É possível andar com alegria. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ele vai dizer: tende por motivo grande alegria o passardes por várias provações. Como é isso, Flávio? Veja em João, no capítulo 16. Isso quem está dizendo é Jesus, não sou eu. Um pouquinho para frente, versículo 20: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascer o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia em nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Vocês ficarão tristes, vocês passarão por lutas, vocês terão tribulações, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, o coração de vocês vai se encher de alegria, vai se encher de graça, que ninguém mais poderá tirar. E Jesus, ele usa aqui uma metáfora. Olha, a mulher, quando está para dar à luz, ela começa a sentir cólicas, ela começa a sentir contrações, o incômodo da gestação. Jesus vai trazer isso, porque o cristão genuíno, ele tem que estar, em relação à volta de Jesus, ele tem que estar grávido, porque a volta de Jesus, ela não é uma coisa que está distante, transcendental, inalcançável, inatingível. A volta de Jesus tem que fazer parte dos sintomas da nossa vida e de nosso corpo. Quem está dizendo que a mulher, para dar à luz, ela já está grávida, ela está sentindo cólicas, ela está sentindo dores, mas quando nasce o menino, tem muito prazer. Então nós estamos muitas vezes gemendo de dores, muitas vezes sofrendo, padecendo, mas é porque nós estamos numa gestação. Mas quando o menino nascer, ou seja, quando o grande mestre surgir, quando ele vier montado naquele cavalo branco, e na sua coxa estiver escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquilo que é dor, aquilo que é tristeza, aquilo vai começar a sair do teu coração, e nós seremos inundados, e nós seremos invadidos de uma alegria que ninguém mais poderá tirar da nossa vida. Louvado seja Deus. E Paulo vai dizer em Romanos 8, no versículo 18: porque eu estou bem certo de que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória do porvir. Os sofrimentos
do tempo presente não podem se comparar com aquilo que nós vamos viver na glória do Senhor. Você já pensou nisso? Você pensa nisso? Nós pensamos nisso? Um dia nós o veremos face a face. Um dia nós ficaremos perplexos. Um dia nós seremos constrangidos, porque o veremos. Mas como está o teu ânimo? Como está o teu ânimo? Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. É possível viver esse espaço de uma forma maravilhosa no Senhor. Uma coisa que não pode faltar nessa jornada na vida do cristão é o que está aqui em Filipenses no capítulo 3 e no versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Filipenses no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ler o versículo 4 juntos. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, o apóstolo Paulo estava em Roma, mas ele não estava no hotel 5 estrelas em Roma. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava sendo caluniado pelas igrejas. O apóstolo Paulo havia perdido o seu direito de poder estar ministrando, a sua liberdade de poder estar pregando. O apóstolo Paulo tinha um soldado que andava com ele 24 horas do dia. O apóstolo Paulo estava dentro de uma gruta, sendo humilhado. O apóstolo Paulo estava sofrendo. O apóstolo Paulo estava passando por frio e por situações difíceis. E Paulo vai escrever essa carta dentro de uma prisão, dentro de um escuro. E Paulo poderia, no mínimo, dizer: Senhor, eu não aguento mais. Mas Paulo vai consolar a igreja e ele vai dizer: igreja do Senhor, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. Sempre. O problema é que nós nos alegramos de vez em quando no culto de domingo, no congresso. Não, meu irmão, a vida do crente é uma vida cheia de alegria. Sempre, sempre, sempre. Sempre cheia de alegria, porque nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei um Consolador. E essa palavra no grego quer dizer motivador, incentivador, estimulador, advogado, aquele que está ao teu lado, paráclitos, aquele que está do teu lado. Eu sou contigo, eu te fortaleço. Continue andando, continue caminhando, põe um gancho nos teus lábios. Não adianta vir sofrimento, porque eu vou glorificar o Senhor. Oh igreja, alegrai-vos no Senhor. Isaías no capítulo 61, no versículo 4, ele diz: óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Nós precisamos de óleo de alegria. Óleo de alegria para nessa jornada, para que nessa caminhada nós andemos na alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a tua força e é a minha força. Ainda que a figueira não floresça,
da vide e negue seu fruto. Ainda que não hajam vacas nos currais, a oliveira minta, as ovelhas tenham sido arrebatadas da cruz. É muito caos, igreja. É muito caos. A figueira não está florescendo, a vide está negando fruto, a oliveira está mentindo, as vacas foram arrebatadas, não tem ovelha. O que é que a gente faz? Que vida miserável, né? Que vida difícil. Mas Abacuque não falou isso. Ele disse: todavia, eu e exulto no Deus da minha salvação, porque Deus é a minha fortaleza. Eu exulto, eu glorifico, ainda que eu esteja doente, ainda que venham lutas, ainda que eu não consiga, louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele me faz andar como a corça e me faz andar altaneiramente. Deus tem lugar altaneiramente, ela andar em lugares altos. E não é andar em lugar alto, não é andar em vitória de apartamento não, tá, igreja? Não é andar conquistando carrinho, não é andando conquistando sonhozinhos que nós elaboramos. Andar em lugares altos é andar sobre a rocha eterna, e essa rocha eterna é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo, porque a esperança é nele, em uma pessoa. Andar em lugar alto é estar sobre a rocha, porque ele disse: se você fizer a sua casa sobre a areia, vai vir a chuva, vai vir o vento, virão os rios, vão dar contra essa casa, e essa casa vai cair. Cuidado onde você está colocando a tua vida, cuidado com o que você está edificando a sua vida, porque se for sobre a areia, você não vai suportar. Mas ele disse também: mas aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, vai vir o mesmo rio, vai vir a mesma chuva, vai vir os mesmos ventos, mas vão dar contra esta casa, mas a casa não vai cair, porque está sobre ele, igreja. Quando nós estamos em Cristo, nós temos essa segurança. Nós temos essa segurança. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, igreja. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Você restaura a alegria. Não abandoneis, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão. Você não pode abandonar a sua confiança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que está a tua confiança? Como é que está a tua e a minha perseverança? Porque no versículo 37 ele vai dizer: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem vai chegar. Não vai tardar, ele vai vir. E como é que está a tua confiança? Como é que está a tua perseverança? Você tem aberto mão? Você tem negociado isso? Ou você continua crendo? Aquele que está para vir, ele vai chegar. Porque eu só posso ser perseverante, eu só posso guardar a minha confiança se eu acredito nisso. Se eu tenho convicção que Jesus vai voltar, eu persevero, eu confio, eu vou caminhando em relação a isso, porque Ele vai vir.
dentro de pouco tempo. Porque a tua confiança, igreja, ela tem grande galardão. Grande galardão. Grande galardão. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, minha alma não tem prazer. Muitas pessoas retrocedem porque não acreditam nessa verdade, pastor. Porque quando chegam na igreja, quando chegam para se reunir conosco, elas querem que Jesus resolva os problemas dela, que Jesus seja uma vara de condão para resolver os problemas. Ela não anda com Jesus por um supremo propósito, mas ela anda com Jesus pelo periférico. Aquelas pessoas que procuraram Jesus pelo milagre. Vós não vêm até mim, não porque eu faço milagre, mas porque vocês comeram pão e vocês ficaram fartos. Tem gente que anda com Jesus por causa disso, por causa de pão, por causa daquilo que é mais importante, mas não quer ter essa perspectiva da volta de Jesus. Como é que está a tua confiança? Como é que está a tua perseverança nessa noite? Na perspectiva da volta de Jesus Cristo. Não adianta querer fazer coisas para Jesus, mas é ter esse foco. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu preciso me preparar para isso. Eu preciso estar em comunhão com o corpo. Eu preciso viver uma vida de perdão. Eu preciso viver uma vida de comunhão na luz do Senhor. Eu preciso perseverar na doutrina do Senhor. Eu preciso viver uma vida de oração. Eu preciso viver uma vida santa. Eu preciso honrar a esposa. Eu preciso viver uma vida pura, porque Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua noiva. E se você não é salvo em Cristo, essa noite, se abra para essa verdade. Vamos em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1. Bendito, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, rendido em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com a alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quando Pedro escreve essa carta, estava debaixo do governo de Nero. Se você pegar os versículos anteriores, aos irmãos dispersos da Capadócia, de Bitínia, e Nero estava devastando a igreja, e Nero estava com mão de ferro, matando crente, jogando crente dentro da jaula dos leões, das arenas com os leões, colocando fogo nos crentes. E Nero estava humilhando os crentes. E Nero, dentro do governo de Nero, foi onde o apóstolo Paulo foi morto. Nero estava devastando a igreja do Senhor, e a igreja estava dispersa. E Pedro vai escrever, e ele começa: olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina você recebendo essa carta. Você está sendo perseguido, alguém está querendo te matar, alguém está querendo acabar com você, quer exterminar a tua vida, quer arrancar o teu pescoço. Esse é o contexto dessa carta, querendo destruir a tua vida. Então aí você vai receber uma orientação, e essa orientação é a seguinte: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias
nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele vai dizer, Pedro escrever sua carta, ele começa glorificando. Na teologia chamamos de doxologia, porque ele está falando, olha, bendito seja Deus, glorificado seja o Deus e Pai do nosso Senhor, que nos regenerou, ou seja, que nos gerou novamente, que nos fez nascer de novo, que operou a obra do seu Filho Jesus Cristo na minha e na tua vida. Você tem motivo para alegrar-se por causa disso? Por ser nova criatura, por ser regenerado, por ter uma vida com Deus, que essa regeneração é a credencial que vai te dar acesso ao céu, porque só entra no céu quem é regenerado, quem é nascido de novo. Você tem alegria por ser regenerado, igreja? É porque nós estamos perdendo tanta coisa, nós somos furtados, roubados, e muitas vezes você é salvo, você tem o Espírito Santo, mas você anda deprimido. Você não consegue se alegrar, porque a tua motivação muitas vezes está nesta terra, porque a tua motivação está dentro da tua casa, porque a tua motivação não está na obra de Deus, mas está nas tuas obras. Glorifica a Deus, Senhor, obrigado por tão grande salvação na minha vida. Senhor, obrigado, porque eu estava indo como uma carreta desgovernada para o inferno, desenfreada, a 200 km por hora, e ninguém podia impedir, ninguém podia deter essa carreta, que você estava dentro dela e você estava indo para o inferno, e você e eu estávamos indo para um destino certo, para a condenação eterna, onde é choro, onde é ranger de dentes, onde é separação, ausência total de Deus, onde é escuridão, onde não tem mais jeito. Mas Jesus Cristo, Ele sabe o que é que Ele fez, igreja? Ele entra na frente daquela carreta, e Ele vai dar a vida dele para aquela carreta, e Ele é crucificado por aquela carreta, porque foi morrendo a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. E Ele para, Ele impediu. Aprova a Deus, porque não fosse vós que achasse a mim, mas foi eu que encontrei a vós. Não foi você que achou Jesus, não, igreja. Não foi você que aceitou Jesus. Foi Jesus que fez uma obra na tua vida. Foi Jesus que te escolheu. Foi Jesus que deu a vida dele por tua vida, para cancelar o teu pecado. Por isso que Pedro vai dizer, bendito Deus e Pai, glorificado seja Deus. Isso alegra o teu coração, igreja? Isso alegra o nosso coração. Hoje uma mensagem não é isso que eu queria ouvir. Existe uma mensagem tão maravilhosa de se ouvir, que eu estava, como Efésios 2 vai dizer, vós estava debaixo do príncipe da desobediência. Você estava sem Deus no mundo, sem esperança, sem Cristo, longe das alianças da promessa. Você andava segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2, Paulo vai tratar isso. Você estava debaixo do governo de Satanás. Você estava debaixo da paternidade de Satanás. Satanás era o meu e o seu pai. Nós estávamos debaixo de uma sentença de maldição e de pecado eterno, vindo do Éden. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com um grande amor que nos amou, fez essa obra na minha e na tua vida. Glorifica ao Senhor por isso, igreja. Agradeça ao Senhor por isso. Esse demônio que habitava na minha e na tua vida, Ele retira esse demônio e coloca dentro de nós o Espírito Santo Consolador. Isso é motivo para a igreja glorificar e ter alegria no Senhor. Oh, aleluia! Nós não podemos perder o foco disso. Não é carro, igreja, não é carro que satisfaz, não.
Não é dinheiro, não. É Jesus Cristo. Gálatas 5,18 vai dizer que um dos frutos do Espírito é alegria. 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 Versículo 4 de 1 Pedro, ele vai dizer assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada aonde? Reservada aonde? Para vós outros. Nós temos uma herança que não murcha, uma herança que não cessa, que é incorruptível. Lá não tem corrupção, lá não tem político corrupto, lá não vai ter corrupção no teu corpo. Uma herança que está reservada no céu. É no céu, igreja. É no céu a plenitude. É no céu que nós vamos viver uma vida limpa, porque esse corpo mortal um dia vai se revestir de imortalidade, e esse corpo corrupto um dia vai se revestir de incorruptibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Isso não pode ser roubado dos nossos corações. Isso não pode ser roubado em nome de Jesus. O crente tem que andar pulando de alegria. Você foi desempregado, mas o meu Senhor é por mim. Você não está bem, mas glória a Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. A igreja, para pregar isso aqui está sendo tão difícil, porque a minha vida, ela não está dentro de uma realidade que eu possa dizer isso. Mas o justo vive por fé, e o vive pela fé, meu irmão. E quem vive pela fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a convicção de fatos que se esperam. Porque o Espírito Santo vai te levando. Vai, continua, vai. Você quer parar, você está desanimado, você está prostrado, mas o Espírito continua, filho. Continua, filho. Você acha que foi fácil? Quando o povo sai lá do domínio de Faraó, diante deles, à frente, o mar, do seu lado, montanhas, e atrás o exército de Faraó. E aí, qual era a saída do povo? E o povo chega para Moisés: Moisés, é o seguinte, tu nos tiraste do Egito para podermos aqui. Esse é o projeto. Muitas vezes ficamos assim: eu sou crente. Quando eu vivia no mundo eu não tinha esse tipo de problema, mas agora que eu sou crente é tanta luta, é tanta dificuldade. Assim o povo fez com Moisés: tu nos trouxeste para morrer aqui, Moisés. O povo estava debaixo da escravidão, o povo era oprimido, o povo trabalhava como condenado, o povo não glorificava a Deus, o povo estava totalmente levando pancada de Faraó. Deus tira aquele povo de Faraó e Deus coloca o povo no deserto, montanha de um lado, montanha de outro, e o povo e Faraó vindo atrás para trucidar aquele povo. E Moisés no momento disse: Senhor, o seguinte, o povo está me perturbando aqui, Senhor, o que é que eu faço? O que é que a gente faz, Senhor? Está vindo o Faraó com seus carros e seus cavaleiros. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? E Deus disse: Moisés, diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que continue andando, que continue andando. E diz a Bíblia que o vento vem do Oriente para o Ocidente. Enquanto o povo estava andando, o milagre estava vindo do outro lado, perdão. É assim que acontece. A gente pode não estar vendo, a gente pode não estar visualizando, mas Deus já deu a palavra de vitória para a sua igreja. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Eu venci a morte, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor já fez isso. O Senhor já deu a palavra de vitória. Nós vamos para recebermos a nossa herança que está reservada nos céus. Alegre-se nisso. Você jovem que está começando agora no ministério, não perde isso de jeito nenhum. Não perde esse desejo por Jesus. A tua herança não está no namoro, não está no casamento. A tua herança está no céu. No céu. Reservada no céu, não é aqui não. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais
miseráveis de todos os homens. Porque Paulo está dizendo: gente, vocês estão querendo Jesus para isso aqui? A vossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, para o repreender, para o conquistar, para o avançar? Não, gente, a esperança de Cristo tem que estar. Colossenses no capítulo 3: se morreste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo vive e está assentado. Pensai nas coisas que são do alto. A igreja verdadeira do Senhor, o cristão genuíno, é um cristão que vive pensando nas coisas do alto, que busca as coisas do alto, aonde o rei está assentado. E ele vai dizer: olha, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus nas regiões celestiais. E Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, meu irmão, quanta bênção! Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Observou a sua posição? Observou a sua posição? Escondido com Cristo em Deus. Salmo 91 vai dizer assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que? Descansará. Porque diz: o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte. A sombra das suas asas me abrigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora tu pega esse texto e vai lá para Colossenses. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esconderijo do Altíssimo, Cristo em Deus. Encontramos o que? Descanso, meu irmão. Descanso não é ausência de problema. Descanso aqui não é porque a gente não está passando por lutas, mas é porque nós estamos num estágio diferenciado. Porque o Paracleto está do meu lado, andando comigo, fortalecendo a nossa vida. Versículo 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Exulte, alegre-se nessas lutas da vida. Glorifique, bendiga, exulte, porque o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui no versículo 8, presta atenção: a quem não vendo, havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mais do que crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. A quem não havendo visto, nós não vimos, mas nós amamos. No qual não vendo agora, é só agora, mas vai ver. Ele está dizendo: vocês não viram, mas amem. Não vendo agora, mas crendo, façam o quê? Exultem. É possível já sentir o efeito do céu. É possível sentir o efeito do céu. Porque eu não vi, mas eu creio. E aquele que eu não vi, eu amo. E por amar eu exulto nele. E Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eles bem-aventurados serão o quê? Felizes. Felizes. Alegria. Satisfação. Gozo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, bem-aventurado, felizes serão aqueles que não viram, mas creram. Jesus estava falando de nós. Jesus estava falando de nós. Renova a tua alegria, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Abra sua Bíblia. Eu já vou encerrar com mais uma passagem em um versículo, em Lucas no capítulo 24.
Lucas no capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estados. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que é que se tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Até aqui. Jesus disse: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aqui não fala o nome dos discípulos. Eles estavam caminhando para Jerusalém, e eles estavam reclamando, talvez, ou falando da vida. Olha, Jesus falou que ia ressuscitar, mas pelo horário já foi. Jesus falou que ia ressuscitar, mas puxa vida, eu até acreditei, a gente andou com ele, a gente estava ali sendo discipulado por ele, mas olha, eu acho que foi só uma fábula, foi só um devaneio nosso. Era só um homem comum, até legal, até gente fina, né, educado, mas não está dando não, estou triste, parece a igreja de hoje, né? A igreja não anda assim, né? A vida é difícil. Meu irmão, Jesus é bom, mas só a graça. Jesus é bom, meu irmão, mas olha, está complicado. A gente vai vendo assim, cabeça baixa, sabe? E aí Jesus se aproxima dele no texto, e eles não reconhecem Jesus. E assim, muitas vezes é assim. Jesus está falando com a gente, mas o meu problema é tão importante para mim, a minha preocupação, como fala aqui, eles estavam tão preocupados que eles não conseguiam ver. Os olhos estavam impedidos. Por quê? Porque eles estavam o quê? Tristes, desanimados, cabisbaixos. Isso mostra a realidade de que Jesus, Ele anda com a sua igreja. Pastor, Jesus anda com a sua igreja lado a lado, lado a lado. Jesus anda colado com a sua igreja. Jesus anda do lado, meu irmão, do lado ali, acompanhando a tua vida, acompanhando como você está, acompanhando cada detalhe, como é que você está, a vida está difícil. E assim como esses discípulos estavam tristes porque Jesus, para eles, não havia ressuscitado. A igreja contemporânea vive uma tristeza por não acreditar que Ele vai voltar. Mas assim como Ele ressuscitou e apareceu, essa mesma verdade vai acontecer na volta do grande Rei da Glória. Mas não é só lá que nós vamos nos alegrar, mas nós podemos já desfrutar de Cristo aqui. Nós já podemos nos desfrutar das excelências de Cristo aqui, se encher do caráter de Cristo, se encher do amor de Cristo, do perdão de Cristo, sendo discípulo, porque em Romanos vai dizer: despivos do novo homem e despivo do velho homem e revestivo do novo homem, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse e veja que isso que vos fala é uma grande verdade.
Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Só esse versículo 1. Eu acho que foi capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sabe o que é isso aqui, igreja? Os 7 candeeiros de ouro eram as 7 igrejas do Apocalipse. E quem é que andava no meio dela? Quem andava? Vamos ler de novo. Eu acho que a igreja não entendeu. Vamos lento, vamos devagar então. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus está aqui passeando. Ele passeia dentro da sua igreja. Jesus está aqui passeando, porque Ele passeia, Ele anda com a igreja dele, Ele anda com você lado a lado. Diga para o seu irmão: olha, Jesus anda contigo. Mas fala com verdade, com fé para Ele. Talvez ele tenha desanimado. Jesus anda contigo, Jesus anda conosco, Jesus anda conosco. Vamos ficar de pé.